Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à empresa Global Gestão em Saúde, que também é alvo da CPI da Covid-19. O objetivo é obter provas adicionais sobre a existência de um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção para a contratação de empresas pertencentes aos investigados. Em depoimento à comissão, o empresário Otávio Facuri, presidente do Diretório Paulista do PTB, partido do ex-deputado federal Roberto Jefferson e vice-presidente do Instituto Força Brasil. A CPI apura o envolvimento de Facuri no financiamento e disseminação de notícias falsas sobre a pandemia do novo coronavírus. O depoente chegou ao Senado amparado também por uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que concede o direito de ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. E o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, marcou a votação do relatório final da comissão para o dia 20 de outubro, ou seja, daqui a 3 semanas. Bruna Torlai, os seus destaques aí sobre mais esse depoimento na CPI da Covid. Hoje foi um depoimento bem pesado, né? A gente viu ontem o Luciano Hang colocando no bolso todos os senadores, tendo uma atitude assim extremamente proativa, colocando no devido lugar todas as pessoas que fizeram ilações a seu respeito. E hoje, né, a gente viu o Otávio Facuri sendo muito cavalheiro ali com os senadores que aproveitaram a brecha para desrespeitá-lo quanto puderam. Eu achei extremamente agressiva, inquisitiva, sobretudo a primeira parte. A gente teve ali aquela cena do Fabiano Contarato, até errei o nome dele quando fui comentar o fato no Twitter, né? O Fabiano Contarato evocando um tweet, fazendo aquele drama todo em relação a ter sido chamado de homossexual assumido e que isso seria homofobia. Depois o Randolfo Rodrigues reclamando porque o depoente o chamaria de gazela no Twitter, que ele realmente, no Twitter, o Randolfo Rodrigues tem sido conhecido e nomeado como Gazela por ser uma personagem saltitante. Enfim, tiveram essas coisas que deram aí à CPI um ar muito inquisitorial, né? E o depoimento continua até agora, mas sem nenhuma informação realmente relevante, né? Muita mistura de informação, evocar-se CPI das fake news, etc. Agora, o que me impressionou foi realmente o discurso do Fabiano Contarato, porque eu costumo lembrar, né, na história das biografias de uma série de gays ou homossexuais, usemos as palavras assim, que nos parecerem as mais adequadas, que realmente sofreram pela sua condição, por ser quem eram, né? Eu vou lembrar aqui, aproveitar meu tempo para lembrar do Reinaldo Arenas, um dos mais importantes artistas cubanos. Ele ajudou a Revolução de Fidel Castro e depois foi colocado na cadeia, e segundo ele relata no livro Antes que Anoiteça, colocado no pior lugar da prisão, e eles eram tratados não como seres humanos, como animais, simplesmente porque eram homossexuais. E isso eu acho que é algo absolutamente lamentável. Então, quando eu vejo o Fabiano Contarato fazer aquele drama, eu fico me perguntando o seguinte, eu falo, nossa, ele é casado, ele tem 2 filhos, ele é um senador da República, ele é respeitado pelos seus pares e por causa de uma brincadeira de Twitter ele faz esse drama, né, que me pareceu teatral. Me pareceu teatral por quê? Porque o Reinaldo Arenas, ele procurou a própria morte, a tal ponto ele foi perseguido pelo regime que ele ajudou a colocar ali, né? Então eu acho que é uma desonra à memória de todos os homossexuais que foram perseguidos por ser quem eram, quando você se comporta como um podre de mimado numa CPI, vivendo num contexto que te respeita sim como ser humano, mas não deixa de fazer piadas com seus erros de grafia. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu percebo a que ponto que a CPI é uma CPI de superfícies, onde não se discute coisas sérias, mas simplesmente sentimentos ou interesses políticos dos senadores envolvidos. Agora, Pipeno, boa tarde para você. Deixa eu colocar uma outra discussão aqui também na nossa conversa, que foi justamente essa sobre o Instituto Força Brasil, que o empresário Otávio Facuri é o vice-presidente. E apesar de não ter nenhuma relação com a saúde esse instituto, o que está sendo apontado é que esse instituto tentou vender vacinas ao governo brasileiro por meio da Davat Medical Supply, né? Nós estamos falando aí de 400 milhões de doses e o problema dessa história é que teria um sobrepreço. Como é que você viu o depoimento de hoje? Boa tarde, Paulo, colegas. Inicialmente, eu queria dizer que talvez o único bom momento do depoimento do Otávio Facuri tenha sido aquele em que ele repetidamente se desculpou com o senador Fabiano Contarato, senador da Rede do Espírito Santo, um senador que foi
vítima desse escárnio, desse deboche, desses tweets sórdidos. E ele mesmo se arrependeu demais, e o senador Fabiano, inclusive, contou com a solidariedade até mesmo dos demais parlamentares que pensam muito diferente dele, que se posicionam do outro lado. Porque é aquela história, né, Paulo? Por mais que a gente acabe, de alguma forma, minimizando isso, a gente sabe também que é fácil imaginar o deboche de quem chicoteia, mas é impossível a gente sentir a dor de quem é açoitado. Agora, em relação ao Instituto Força Brasil, e essa foi uma das revelações do dia, né? Não que ele fosse um financiador disso, mas que ele parou com esses financiamentos, inclusive disse que, enfim, não dá mais nada desde junho, julho. Isso mostra também uma outra questão muito bem levantada por essa CPI. Porque se havia alguma dúvida da importância dessa comissão, por mais erros que alguns parlamentares cometam, por mais, digamos, show que alguns se prestem a exibir, essa comissão ela tem apontado fatos e questões muito relevantes na condução dessa pandemia. E hoje mostrando mais uma, que deixa uma série de dúvidas, né? Quer dizer, por que o seu Facuri financiava e é o vice-presidente, e era, aliás, ainda é, né? O vice-presidente de um instituto que tem como principal dirigente alguém que ajudou a intermediação de vacinas junto ao Ministério da Saúde. Qual o interesse disso? Quem é que está levando com isso? Quer dizer, então, sabe, a gente vai tratar como normal o fato dele financiar um instituto que se envolve numa tentativa de transação tenebrosa, né? Afinal de contas, a gente falava de compra de vacinas lá da AstraZeneca, compra de vacinas da Pfizer, quer dizer, compra de vacinas que envolviam comissão para muita gente. Então ele, que se declara alguém contra as vacinas, que mente ao dizer que todas as vacinas são experimentais, coisa que, aliás, mais uma vez, hoje a Anvisa reforçou que não é nada disso, e está lá também hoje no Ministério da Saúde um vacinômetro, um contador de doses aplicadas de vacina, porque o Ministério da Saúde quer nos convencer de que realmente ele tem atuado com toda a celeridade e com toda a seriedade nisso, e ele vai, então, tenta conspurcar todas as vacinas, o uso de máscaras, espalhando mentiras grosseiras que foram, inclusive, rechaçadas até mesmo pelos organismos oficiais. Então, qual o papel desse Instituto Força Brasil nessa macabra negociação que, felizmente, não foi concluída? Como é que ele era recebido com tanta frequência lá no Ministério da Saúde? Então, isso sim tem que ser investigado. E é claro que não cabe a CPI ter o poder de polícia em relação a isso, mas ela tem a obrigação, sim, de, nos seus relatórios, apontar esses fatos para os organismos de fiscalização. Muito bem, Constantino, deixa eu contextualizar aqui para a nossa audiência, até para que a gente se aprofunde aqui no debate. Esse tweet que está sendo citado pela CPI da Covid-19 é um tweet do senador Fabiano Contarato, de 12 de maio de 2021. Ele diz o seguinte: Fábio Weingarten tem que sair preso da CPI. Há estado fragancial, né? Ele erra aqui na escrita, configurado. Cúmplice de Bolsonaro, ele mentiu e omitiu a verdade sobre a criminosa gestão que tem no Planalto o principal aliado do coronavírus. E aí o Facuri, que é o empresário que está sendo ouvido hoje na CPI, diz o seguinte: o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe cativou? Esse é o tweet que nós estamos discutindo aqui para contextualizar. Consta, seu comentário. Paulo, eu fecho com a Bruna, muito drama e um drama, sensacionalismo barato, tudo combinado na noite anterior, né? Inclusive para o presidente Omar Aziz ceder o lugar ao Contarato para ir lá fazer o drama bem de perto, logo na abertura da CPI, para, obviamente, gerar comoção e colocá-lo numa situação de nervosismo e de já acuado, né? Então, assim, claro que ele pode ter se sentido ofendido e claro que o tweet em si parece uma piada de mau gosto, né?
que pode ser criticada. Mas aí vem lá o defensor do Nicolás Maduro, de Cuba, né, do comunismo, do PCB, o Randolfo Rodrigues, querer enquadrá-lo no crime de homofobia. E aí é que me preocupa, Paulo, porque nós estamos lidando ali com pessoas que estão no poder e tem uma mentalidade totalmente distorcida do que seja liberdade. Né? Alguém que apoia Maduro, que defende o legado de Fidel Castro. Foi muito bem trazido aqui à tona o caso do Reinaldo Arenas, né? Virou filme com Javier Bardem. Recomendo a todos o livro Antes que Anoiteça, o filme, para ver o que é, de fato, perseguição a homossexuais. Cuba sabe muito bem disso, o que é, né? E essa turma aí fica enaltecendo esse regime comunista. Então, é muito, sim, mimimi. Vivemos na época do politicamente correto, onde as piadas estão sendo criminalizadas. E mais do que isso, piadas de mau gosto que sejam e que mereçam condenação ou pedido de desculpas se alguém se sentiu ofendido. Agora, lembrando que não é porque a gente se sente ofendido com alguma coisa que tem que impedir a pessoa de ter o direito de externar isso. Se a gente for por essa linha e o Ocidente está indo, isso vai gerar um totalitarismo que asfixia as liberdades básicas. E é exatamente o meu ponto aqui, Paulo. Veja que o mesmo senador, né, Randolfo Rodrigues, disse que livre opinião é você gostar do Flamengo ou de outro time. Não, por exemplo, criticar máscara. De onde ele tirou isso? Do Código Penal eu sei que não foi. Ele tirou isso da cabeça dele. E isso é uma visão que externa uma mentalidade absolutamente totalitária e autoritária. Por isso que ele defende Maduro, né, em nome da democracia. Esse sujeito não tem a menor vaga noção do que seja liberdade. Como assim liberdade para criticar máscara não existe? Para começo de conversa, o doutor Fauci, nos e-mails reservados que vazaram e a imprensa brasileira fingiu que não viu, ele diz que aquele troço ali não protege muito mesmo, não. Né? Tem governador aí que usa 8 máscaras quando tem uma câmera da televisão ligada e pegou 2 vezes Covid. Então, de onde ele tirou que não pode criticar, que é colocar a saúde dos outros em risco? É um cidadão dando a sua opinião sobre vacina, sobre máscara, e o assunto está encerrado aí. Essa CPI é toda circense, ela é toda patética, ela é comandada por figuras deploráveis e jornalistas cúmplices, tanto que na comoção do teatro organizado pelo Aziz e o Contarato, vários jornalistas de uma grande emissora já vieram prestar solidariedade, é tudo um show. Só que é um show dentro de uma bolha. Fora da bolha todo mundo percebe. Tanto que essa gente não consegue botar ninguém na rua, não tem audiência, não tem nada. Porque quando é para testar o teste da rua, e vamos falar de mais uma pesquisa, né, que tem todo o cheiro de fajuta, quando a gente vai testar a rua, a gente vê quem vai para a rua. Então, tudo isso é muito preocupante. Uma CPI que fala de fake news e que produz fake news, como dizer, por exemplo, que o empresário financia o Brasil Paralelo e que o Brasil Paralelo dissemina fake news. É uma empresa séria, tem vários documentários, tem cursos, e é mentira que é financiado pelo Otávio Facuri. Tem centenas de milhares, mais de 100 mil assinantes, indivíduos, que são quem sustentam o projeto do Brasil Paralelo, que cresce muito mais do que essa mídia carcomida, do que essa velha imprensa decadente. Então, é tudo um show bizarro. Nós temos que começar a subir o tom, porque essa gente está com poder nas mãos para quebrar sigilo, para perseguir, para intimidar e para definir liberdade como esteja de acordo comigo ou vá preso. Isso é liberdade só em Cuba. E eles é que vão para Cuba que pariu. Agora, veja só um detalhe para fechar, Paulo. O jogo é muito sujo e a tática está muito escancarada. Querem, no fundo, deixar claro para todo mundo que vão perseguir e promover assassinatos de reputação a qualquer empresário que ouse enxergar virtudes nesse governo. É disso que se trata. O resto é perfumaria ou fragrância. Serrão, e essa aproximação desse instituto que o Facuri é vice-presidente com a Haddad, como é que você vê? Saudações, meus amigos e amados haters. Tudo tem que ser investigado. Se há irregularidade nesse processo, tem que ser apurado, é isso. Para isso existe investigação, para isso existe Polícia Federal, Ministério Público. Polícia Federal hoje fez uma ação em cima dessa global para investigar, não casos como disseram hoje, foi outra fake news. Está investigando questões relacionadas à CPI. Negativo. Está investigando a atuação anterior dessa empresa lá atrás, no Ministério da Saúde. Que a gente tem que lembrar, eu lembro todo dia aqui, a corrupção no Brasil é sistêmica. Ninguém pode ter bandido de estimação aqui, porque entra pelo cano.
Quem se mete em negócios com o serviço público vai ter problemas, pode ter problemas, vai ser acusado ou não, dependendo da situação, dependendo da temperatura e pressão política do momento. Se está favorável você vai faturar e ganhar dinheiro. Se estiver desfavorável, você vai ser chamado de ladrão, pode acabar preso ou morrer de depressão pelos ataques que você vai sofrer. Então, aqui impera ou rigor seletivo ou perdão conveniente. O que a CPI fez hoje foi mais um ataque nazi-comuno-fascista contra uma pessoa. Ontem, eles levaram pau do Luciano Hang. Hoje, vamos dar um troco no Otávio Facuri, que é um cara educado, que é um cara que não tem a verve ofensiva do discurso e ficou lá acuado, respondendo a questões constrangedoras feitas pelos parlamentares, junto com o advogado dele. Houve esse teatro, o Constantino e a Bruna lembraram muito bem dessa questão, trazer uma questão de homofobia onde não cabe. Houve uma brincadeira de mau gosto do Otávio Facuri no Twitter, mas o Twitter é isso, o Twitter é guerra o tempo todo. Quem tem mimimi não pode postar nada no Twitter. Você posta uma coisa, sabe que você vai levar uma cacetada depois. Quem não aguenta o tranco não pode brincar de fazer politicagem no Twitter. O Twitter é o espaço do inferno para quem gosta de debate, muita polêmica e discussão, às vezes até inútil. Aquilo não é racional, é extremamente emocional. Então, não cabe isso. A CPI, mais uma vez, agiu de maneira inquisitorial, não levantando fatos reais que têm que ser apurados com certeza. Pegaram um caso isolado, pegaram pontos isolados ali para tentar incriminar o presidente da República numa operação e até agora isso não deu resultado. No relatório final, que vai ser votado em 20 de outubro, virá tudo contra Jair Bolsonaro. Só que, repito, é aquela questão. Tudo vai ter que ir depois para o Ministério Público Federal, que aí sim vai ter independência, técnica e capacidade de avaliar a qualidade daquela denúncia oferecida. Tudo indica que esse relatório já está escrito, já foi escrito antes da CPI e teremos aí meras brincadeiras, meras fake news e ilações judiciais contra o presidente da República, para desgastá-lo ou derrubá-lo. Derrubá-lo não deu no tempo, mas ainda há tempo de desgastá-lo para a campanha reeleitoral do ano que vem. Bruna Torlai me pedindo a palavra. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é o motivo real que levou a essa onda de intimidação, essa raiva toda, né? Não posso dizer aqui alguns nomes, mas a gente tem notícia de que há processos entre o Facuri e alguns senadores, inclusive o Facuri tendo processado alguns por terem se comportado mal com relação a ele. Então, existem alguns ressentimentos ali por trás do tratamento extremamente desrespeitoso, dispensado ao empresário. Mas mais do que isso, razões pessoais, o que a gente tem ali fortemente claro é que o Otávio Facuri é alguém que realmente financiou de maneira filantrópica uma série de iniciativas feitas por pessoas conservadoras, tá? E isso é público e notório. E isso é o que incomoda os senadores, porque eles têm, inclusive, a lista. Uma hora o Renan Calheiros começou a falar, mas quem é essa pessoa? E quem é esse? Quem é aquele? E o Facuri teve que começar a abrir, dizer para quem ele deu dinheiro e por quê, né? E ali, inclusive, havia igrejas, alguns missionários, né? Ou seja, para uma série de iniciativas. O problema, o crime, na verdade, do Otávio Facuri para todos os senadores comunistas é muito claro. É que o destino desse financiamento não é a esquerda, mas são pessoas de perfil conservador. Então, isso fica muito claro e isso é muito perigoso. Porque se o Instituto Força Brasil, como eles deram a entender na CPI, de fato tenha se valido do seu caráter de instituição filantrópica para conseguir algumas audiências com razões estranhas no Planalto, evidentemente deve ser investigado. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Otávio Facuri no começo desse ano, inclusive um trechinho da entrevista que eu fiz com ele foi passado na CPI, justamente sobre as suas atividades de filantropia. E são muitas, e o Instituto Força Brasil era uma delas. E eu lembro que, inclusive, ele falou com muito entusiasmo, porque o Instituto Força Brasil, ele tinha uma intenção cultural de rebater a perseguição aos conservadores.
senadores. E foi por isso que ele se interessou em financiar o Instituto. Ele falou, nossa, que bom, um instituto que visa rebater coisas como Sleeping Giants, né? E nesse sentido, o grande crime do Otávio Facuri para os senadores está muito claro, é ser alguém que vê mérito, não apenas nesse governo, como Constantino disse, mas também nos conservadores que vão durar. Porque esse governo um dia vai terminar, mas todas as iniciativas conservadoras que estão nascendo no Brasil, elas vão permanecer. E é justamente intimidar aqueles que fazem com que essas iniciativas sejam viáveis que os senadores estão procurando fazer o que eles fizeram, né, na tarde de hoje. Agora, Piperno, o que esse instituto teria a ver com a área da saúde? Esse instituto, ele, notoriamente, tinha muito trânsito na área da saúde, a ponto do seu presidente ser, inclusive, o intermediário dos contatos entre a DAVAT e o Ministério da Saúde para a importação de vacinas. E notem, esses contatos entre a DAVAT e o Ministério da Saúde já nos renderam, aí já nos apresentaram uma série de personagens, como o pastor que chora, o office boy que circula com dinheiro, aquela coisa toda, né, aquele monte de personagens que a gente já viu nessa CPI em situação muito estranha. E é claro que a gente também não pode esquecer que vacinas muito caras foram supostamente oferecidas, comissões, o sujeito lá queria cobrar $1 por dose de vacina, enfim. Agora, como é que esse instituto se torna o caminho para se chegar ao Ministério da Saúde? Por quê? Por que uma empresa que está lá nos Estados Unidos não faz um contato direto com o Ministério da Saúde? Não, tem que passar realmente por esse instituto que tem esse tétrico personagem aí, o Otávio Facuri, como o seu vice-presidente. Piperno, eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta mesmo. Eu queria aproveitar e tirar uma dúvida, já que eu estou vendo que você sabe tudo sobre o Instituto, né? Eu tinha uma visão muito diferente. Esse Instituto é que está em jogo ou é o presidente do Instituto que eventualmente se aliou a pessoas que estavam procurando fazer lobby com o governo? Porque a gente tem que diferenciar. Uma coisa é o Instituto estar ali envolvido com as negociações. A minha dúvida é o seguinte, eu ainda não entendi se o presidente do Instituto, que tem alguma relação com lobistas, ou se ele usou o Instituto para isso, porque isso não está claro. O que está claro é que os senadores estão tentando convencer a opinião pública de que o Instituto, do qual Otávio Facuri é vice-presidente, sendo que ele é um vice-presidente figurativo, como seu advogado deixou muito claro, simplesmente por ter financiado com a intenção de auxiliar a criação de um instituto que combateria a perseguição aos conservadores. Esse é o vínculo do Otávio Facuri com o Instituto. Quanto a isso, não tem dúvida. O que o presidente do Instituto andou fazendo por aí em seu nome é outra história. Você entendeu exatamente qual é a diferença das coisas? Realmente eu gostaria muito de confiar no advogado do Facuri. Afinal de contas, também gostaria de acreditar que ele seja um vice-presidente e rainha da Inglaterra e, de fato, não tenha nenhum poder executivo. E mais ainda, também quero acreditar que as pessoas ligadas ao Instituto tenham muita expertise para tratar de importação de vacina, uma vacina tão importante nesse momento da Mas da a minha pergunta pandemia. foi, o que o Instituto tem a ver com a importação? Também. O que ficou claro é que o presidente do Instituto tinha vínculo com algumas pessoas que tentaram fazer lobby. E isso é o que a gente tem de concreto. E mesmo assim, como ele ficou em silêncio na CPI, a gente não tem nada. Agora, não é o Instituto, é o presidente. Estão tentando colar no Instituto. Tá estranha a história. Os senadores não foram claros na documentação. Tá muito estranho. Eu quero saber qual a garantia que a gente tem que o Instituto também não tenha nada a ver com isso. Então, portanto, mas provas, a gente tem provas de que ele tem? Sim. Essa é a pergunta que eu te faço. A gente tem alguma prova? Qual a prova que o Instituto realmente esteja envolvido? A gente não tem, a gente tem ilação. Eu acho importante seus questionamentos, porque eu também me pergunto. Uma coisa é o que o presidente do Instituto, digamos, tem uns amigos lobistas, porque o presidente, a gente sabe, ficou em silêncio o tempo todo, é o Elcio Bruno. Agora, o Facuri foi lá e disse claramente que ele doou dinheiro para o Instituto, como doou para inúmeras outras iniciativas por ser um filantropo. Eu acho que a gente não diferenciar essas duas coisas é a gente fazer vista grossa e engolir narrativa do senador. Para fechar, Piperno.
Eu acho que realmente o homofóbico Facuri é uma figura realmente muito caridosa e ele, como um vice-presidente, ele não tem nenhuma função executiva. E só queria lembrar uma coisa, homofobia é crime. Constantino, eu quero ouvir sua opinião também sobre essa coisa da vice-presidência aí do Facuri desse instituto. Não, eu acho que a Bruna desarmou toda a narrativa, coitado, que foi tudo que o Piperno conseguiu trazer, teve que sair pela tangente xingando o cara, é o que restou, né? Eu queria apontar também uma fake news que o Piperno trouxe aqui, né? Porque o Anvisa pode dizer uma coisa, o Ministério da Saúde pode dizer uma coisa, mas assim, acusar de fake news quem diz que são vacinas experimentais, isso também é feio, né? Porque isso é em si uma fake news. Eu quero ler aqui, e está no meu Twitter, o link, né, do NIH, que é o National Institutes of Health, que é a entidade do governo americano, comandada pelo Dr. Fauci, que cuida disso tudo, ou seja, é a autoridade máxima nisso, um estudo publicado em 20 de julho de 2021, né, e que diz assim, eu vou traduzir já, tá? Vacinas experimentais protegem contra múltiplos coronavírus. Então, foi um estudo publicado e eles estão concluindo que essas vacinas são eficazes. Olha que boa notícia, né? Mas são experimentais. Então, assim, vamos tomar cuidado só em não demonizar com fake news quem tem algum apreço maior, algum preciosismo com os fatos. E, por fim, quero deixar muito claro aqui, Paulo, que a direita está sendo perseguida por suas virtudes, não por seus pecados, por suas qualidades e não por seus defeitos. Então é isso, transformam um filantropo que doou para inúmeras causas, que defende a liberdade, que defende o indivíduo, os valores conservadores, né? Estão demonizando ele por causa de um tweet, né? De uma piada ruim, uma piada fora de foco, enquanto para isso estão cerrando fileira ao lado de figuras que defendem Fidel Castro, que defendem Nicolás Maduro, que são notórios corruptos, né? Então veja como é patético o espetáculo a que estamos submetidos. Vai lá, Piperno. Eu acho que, por exemplo, eu concordo com o Constantino, sim, vacinas experimentais, elas também curam. Por exemplo, a Butantan-Vac passou agora pela primeira fase das experiências. Não é o caso, por exemplo, de Pfizer, AstraZeneca e tantas outras. Serrão, para a gente fechar esse tema, por favor. Para a gente fechar, vamos lá, vamos analisar a coisa do ponto de vista estratégico. Por que Otávio Facuri está tomando tanto cacete? Vamos no popular para explicar. Ele é presidente estadual do PTB. PTB é o partido de quem mesmo? Daquele rapaz que está preso, Roberto Jefferson. Então, vamos entender o seguinte, o establishment definiu que Jair Bolsonaro poderia ter o PTB como uma linha de frente até um partido para se filiar. Então, qual é a lógica do sistema? Vamos detonar quem comanda o PTB, desmoralizá-los e aí fechamos mais uma porta para o Jair Bolsonaro. A lógica do poder, gente, é cruel e ela funciona dessa maneira. Assassinar a reputação é para isso.